Olá pessoal, Mônica do canal Mônica Suculentas e Companhia. Hoje eu vim falar de um tema bem legal, tá? Principalmente para os iniciantes no cultivo das suculentas, que são erros que podemos cometer quando cultivamos essas meninas lindas. Muitas preocupações, muitas dúvidas aparecem, né, pra gente. Comigo foi assim. E acredito que com vários de vocês que já estão há algum tempo cultivando ou que estão iniciando. Como o canal está crescendo, graças a Deus, tem bastante inscritos novos, então eu aproveitei e achei conveniente falar sobre esse tema. Dentro desses erros que podemos cometer, vou falar de 5 deles, 5 bem importantes. E eu não posso deixar de falar da Cláudia, do canal Cláudia Vida Florida, porque ela teve a iniciativa então de fazer um vídeo com esse tema, né, dos piores erros que a gente pode cometer com nossas plantas suculentas. E ela deixou então o convite em aberto para um grupo de amigas, né, que são youtubers. E aí ficou livre para cada uma fazer se quisesse. Eu achei bastante pertinente, né? Aceitei e estou aqui fazendo. Esse tema, como eu vou falar de 5 itens, né? E eu acabo falando bastante, com certeza eu não consigo fazer esses 5 itens em apenas um vídeo. Vai ficar longo demais, cansativo, né? Então, eu vou dividir, tá bom? Em parte 1, parte 2. Então, quem gostou do tema, deixe um curtir. Se surgir qualquer dúvida, é só deixar nos comentários, que eu, então, com certeza respondo para vocês todos, tá bom? Então, bora lá! Eu escolhi 5 itens que eu acredito que sejam muito importantes dentro. E um está relacionado mais ou menos ao outro, tá? Então eu vou iniciar falando do item água, que eu posso errar na rega das minhas plantas. Suculentas não gostam de água? Isso é mito, né, gente? Quem já cultiva sabe disso. É quantidade e período de rega. A água, a rega, é o principal fator sobre o cultivo das nossas suculentas. Principal. Mas junto com ela, né, com essa rega, com essa água, vem o tipo de vaso que a gente vai usar e as condições da incidência de luz solar ou do sol. Vou explicando isso ao longo do vídeo. O que vai diferenciar esse tempo de secagem da água vai ser o vaso que você utiliza para ela, né? O substrato que você utiliza, certo? Então não adianta, eu rego só quando seca, mas se eu uso um vaso inadequado para aquela espécie de planta, para aquele gênero, eu provavelmente terei problemas, né, com o cultivo dessa planta. Ou eu tenho o vaso ideal, eu estou regando, né, acredito que com uma frequência certa, mas e o substrato, né? Como que eu faço? Que substrato que eu uso? Então, por isso que um está interligado com o outro. Por isso que a água é principal, mas ela se conecta com todos os outros. Falando um pouco da origem das suculentas, que elas são de regiões desérticas, então nesses lugares, né, nessas regiões, o que acontece? São vários períodos de seca. Mas quando chove, chove em abundância, em grande quantidade. Então, seguindo esta regra,
Assim devemos então fazer com nossas plantas, né? Várias delas aguentam um período longo de seca, mas quando a gente molhar, não adianta eu vir aqui com conta-gota, com um negocinho, um sprayzinho, e molhar apenas sobre a planta, ou um dedinho de substrato. Então, se o meu vaso tem 4 dedos de profundidade, eu vou ter que regar, molhar todo esse substrato, né? Ele vai escorrer, por isso aí então a gente entra no item vaso, se ele vai ter furo, se ele não vai ter furo, né? Então, o ideal é que tenha furo, para os iniciantes principalmente. Por que então o ideal é com furo? Exatamente isso. A água tem que molhar todo o substrato. Eu tenho que vir no vaso, na minha planta, molhá-la todinha até escorrer, tá? Molhar. Vou dando a voltinha assim, ou se for chuveirinho, se a minha mangueira tem chuveirinho, eu molho com a mangueira, não tem nenhum problema. Ou se eu prefiro o regador, também vou com o regador, ou com um copo, seja o que for, né? Quando a gente tem uma quantidade grande no jardim, a gente vai com a mangueira mesmo. É o meu caso, certo? Então, gente, molhar totalmente, até molhar todas as raízes, todo esse substrato e escorre. Escorreu com gosto, pronto. Quando que eu vou molhar de novo? Quando ele estiver totalmente seco. No começo, como é que eu vou saber se está tudo seco, se não está seco? Só põe o dedinho aqui. Pôr o dedinho, você vai sentir a camada de cima, né? Que está seca ou úmida, ou molhada ainda. Então, eu, quando iniciei, usava palito mesmo. Palito daqueles de churrasco grande, que vai até o fundo, né? Do vaso. E eu, então, tirando ele, eu percebo se todo o substrato está seco ou se tem alguma umidade. Tem umidade, não rego. Espero secar totalmente. Algumas suculentas, né, com o passar do tempo, vocês vão aprendendo, vão pesquisando, assistindo esses vídeos aí de tantas colegas, né, que mostram seus jardins, mostram seus cultivos, mostram a espécie, o nome, como que cada uma precisa ser cultivada. Então a gente vai aprendendo, né? Assim eu também aprendi e estou aprendendo até hoje. Então aí a gente vai entendendo a planta, né? Às vezes perdemos várias até entender, né? Como saiu nos vídeos aí do duelo das tops, plantas de fácil cultivo, plantas de difícil cultivo. O de difícil cultivo, quando eu fiz esse vídeo, eu mostrei o quê? O que eu mais percebo na dificuldade é acertar a água em determinada espécie de planta ou determinado gênero. Alguns gêneros conseguem ficar dias e dias seco, certo? Secou hoje, ele consegue ficar 3, 4, 5, 6, 7 e até mais dias sequinho, sem nenhum problema, porque ele tem uma reserva de água e aguenta aí ficar um longo período, né? As folhas armazenam, o caule e as folhas armazenam, né, essa quantidade de água. Então, por isso que é muito relativo, dependendo do gênero, ok? Como eu disse, que junto com a água tem o vaso que eu uso, né? O tamanho de vaso que a minha planta tá. Se é um vasinho pequenininho, eu acabei de comprar, ela tá no pote 6, mas eu ainda quero esperar ela crescer mais um pouco. Ou eu não tenho um vaso já definitivo para colocá-la, né? Eu quero colocar num vaso mais bonito, ou eu preciso de um de plástico maior. Bora falar então do vaso na sequência da água. Então, o vaso, pessoal, existe o vaso de plástico, né? O vaso de cerâmica, né? Vaso de cimento. Eu tenho aqui alguns, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês um de cimento que eu tenho aqui. Ó, esses aqui eu mesmo que fiz, tá? Não tem impermeabilidade, não foi impermeabilizado. Então, ele seca naturalmente, facilmente, quanto os de cerâmica, certo? Então, esses eu indico para a maioria das nossas suculentas, tá?
E eu vou dizer por que não todas depois. Então, o tamanho do vaso, ele é plástico. O vaso de plástico, ele, depois que eu molho todo o meu substrato, escorreu a água, molhei tudo, tenho certeza que tá tudo molhadinho, o que vai acontecer? Um do mesmo tamanho, ou até maior, de cerâmica, vai secar mais rápido que esse, certo? Com toda certeza, porque existe as intempéries, né, que são o vento, né, não só o sol na planta, não só o calor, mas o vento também ajuda a secar, né, esse substrato, certo? No plástico, ele não é poroso, né, então ele é impermeável, vamos dizer assim, né, não passa aqui, só o calor do sol, que vai ajudar a secar também, mas o vento já não ajuda, então ele com certeza demora mais para secar do que um vasinho de cimento ou do que um vasinho de cerâmica, tá bom? Então, olha o cuidado, olha a diferença, o vaso de plástico, o vaso cerâmico, o vaso de cimento. Existem outros materiais, lata, gesso, pintado, etc. Aí, se ele é impermeável ou não é impermeável. O que é ser impermeável ou não? Muita gente, por exemplo, pega até o vaso de cerâmica e impermeabiliza, passando um produto, né, por dentro e por fora. Então, a água ela não seca tão rápido quanto um que não está impermeabilizado. Os meus eu não impermeabilizo. A não ser alguns, quando eu compro já impermeabilizado, eu vou escolher que planta que eu vou colocar nele, tá? Então, ó, o tamanho do vaso, o tipo de material que usamos para o vaso. Então, eu não posso comparar que esse vaso aqui, se eu estou usando o mesmo substrato nos dois, né? Esse, se estiver no mesmo local, quantidade de luz igual, quantidade de água diferente, lógico, porque esse vaso é menor, vai precisar de menos água que esse. Mas eles estão no mesmo ambiente, no mesmo local, recebendo quantidade de luz solar, vento, etc. Então, obviamente, esse vai secar antes, né? Então, eu não posso ir por esse vasinho, eu tenho lá no meu jardim, no meu cantinho lá das minhas plantas, ai, já tá sequinho, e eu, pá, molho tudo, né? Esse secou, mas e esse? Será que secou mesmo, né? Será que ele tá seco até o fundo? Então, o começo, gente, quando a gente quer muito, né, cultivar, então você tem que entender que suculenta é de fácil cultivo. Maioria, muitas delas sim. Mas um cuidado enorme que a gente tem que ter com essa rega, né? Então ela não é de tão fácil cultivo assim, certo? Porque eu tenho que tomar esse cuidado de não regar qualquer hora, qualquer tempo, né? Tanto o sol, se tá frio. Obviamente, olha, o tempo ele vai interferir. Dias de verão seca muito mais rápido que dias de inverno, certo? Plástico e cerâmica não é impermeabilizado. Obviamente, o cerâmica vai secar antes que esse. Então, esses são os cuidados sobre os vasos. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo da parte 2, ok? Tchau, tchau!